Olá, meu nome é Jeffrey Duarte, sou licenciando em Matemática da UF e faço parte do projeto PIBID. E hoje iremos falar sobre sequências, mais especificamente sobre progressões aritméticas. Mas para isso, irei fazer uma breve introdução sobre sequências e progressões aritméticas para poder conceituá-los e relembrar algumas coisas que já viram. Bom, o que é uma sequência? Sequência é um conjunto de números reais disposto em uma certa ordem. Trouxe um exemplo onde o conjunto é o 0, 2, 4, 6, 8 e 10, e assim sucessivamente. Bom, esse conjunto é uma sequência de números pares, pois podemos ver que nele não se encontra nenhum número ímpar, então o próximo número da sequência seria 12, e 14, 16 e assim por diante. Mas e o que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética nada mais é do que uma sequência. Só que, a partir de um termo conhecido, iremos somar ou subtrair uma constante, para obter o próximo termo, onde essa constante chamaremos de razão e será denotada por R. Mas como que podemos calcular o R, ou a razão? Bom, para calcular a razão, devemos pegar um termo e subtrair pelo seu antecessor. Ou seja, aqui eu trouxe um exemplo de uma PA com 4 termos, e para calcular a razão, podem ver que fiz aqui o A4 menos o A3. Mas eu fazer o A4 menos o A3, o A3 menos o A2, ou o A2 menos o A1, é a mesma coisa, pois a nossa razão é uma constante. Então, com isso, podemos ver que, independente do termo, a gente sempre vai achar a razão, desde que a gente pegue esse termo e subtrai pelo seu antecessor. E com isso, a gente tem a nossa primeira fórmula, que é o termo geral de uma progressão aritmética, onde ela se dá por AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. E o nosso AN será o termo geral da expressão. O A1 é o primeiro termo, o N é a posição do termo e o R é a nossa razão. Bom, uma coisa aqui que deve ressaltar é que, por exemplo, voltando no exemplo com uma PA de 4 termos, o nosso AN, na verdade, seria A4, e a gente iria calcular esse A4. E o R, a mesma coisa, a gente pode usar a formulazinha que está em cima, né, do exemplo, para poder calcular o R. Então, depois dito isso, temos a nossa primeira questão, que é a questão 136, do Enem de 2012, segunda edição, caderno cinza. Bom, e o que essa questão nos diz, né? Resumindo, ele está querendo calcular o resíduo domiciliar por habitantes em um certo país, pelo ano. Mas devemos observar a tabela para determinar se isso é uma PA, se isso é uma PG ou qualquer outra coisa. Bom, lendo aqui e observando a tabela, podemos ver que há um acréscimo no ano em uma constante R. E há um acréscimo também no resíduo, né, em quilo, uma outra constante R. No entanto, essa constante do quilo é diferente do ano. Tá, e como vamos resolver isso? Eu separei o exercício em duas etapas, onde podemos ver aqui que ele quer em 2020. Ele quer o resultado em quilo de 2020. Só que não temos o 2020 na tabela. Então devemos encontrar qual termo seria o 2020. Pois se partimos aqui de 1995, podemos chamar esse cara do nosso primeiro termo. 2000 seria o nosso segundo termo, 2005, nosso terceiro termo. Então, vamos fazer uma continha para poder encontrar qual termo seria de 2020, para depois disso calcular o, o termo de quilo referente a 2020, né? O nosso AN do quilo, né? Dos resíduos domiciliares referente a 2020. Bom, temos aqui a nossa primeira etapa, onde deixei claro aqui o que a gente quer calcular, né? Que a gente deve encontrar a posição do N referente a 2020, pois
2020 seria, no caso, o nosso AN, porque ele é o termo geral, né? Ele é o último termo que a gente pode alcançar, o que é o nosso objetivo. Então, temos aqui os dados, né? Que o A1 é 1995, o A2 seria o 2000, o AN é 2020 e o R eu fiz uma continha para achar a razão, onde eu peguei o A2 e subtraí pelo seu antecessor, que é o A1. Então, temos que R é 2000 menos 1995, então R é igual a 5. Seria essa a razão, né? Então, se voltarmos, podemos ver aqui na tabela que se adicionar 5 anos a 1995, temos 2000. Então, ou seja, nossa razão realmente está certa. E o N eu deixei em ponto de interrogação, que é o que a gente quer encontrar. Bom, para fazer essa conta, iremos utilizar o termo geral de uma progressão aritmética. E partindo dela, vamos preencher com as informações que já temos. Ou seja, preencher com a AN, que é 2020, preencher o A1, que é 1995, o N a gente não sabe, então vamos deixar N mesmo, e a nossa razão, que é 5. Feito isso, temos a expressão dessa cara agora, que 2020 é igual a 1995 mais N menos 1 vezes 5. Bom, passando 1995 para o outro lado, como ele está somando, vamos fazer a operação inversa, que é a subtração. Vamos ter então que N menos 1 vezes 5 é igual a 2020 menos 1995. E fazendo essa operação, temos que N menos 1 vezes 5 é igual a 25. Beleza. Próxima etapa seria passar o 5 que está multiplicando na sua operação inversa para o outro lado, né? Passar pela sua operação inversa para o outro lado, que seria dividindo. Então, vamos ter que N menos 1 é igual a 25 sobre 5. Só que 25 sobre 5 é igual a 5. Então, como resultado, temos que N menos 1 é igual a 5. E agora, como só temos N menos 1, vamos passar o 1 para o outro lado para deixar em evidência o N, pois é ele que queremos encontrar. Beleza, então. Então, o N é igual a 5 mais 1, ou seja, o N é igual a 6. Esse é o termo referente a 2020. Então, o nosso A6 é igual a 2020. Bom, feito isso, vamos para a segunda etapa do problema, onde a gente tem que achar a quantidade de resíduos domiciliares no ano de 2020. Então, nesse caso, temos como dado o A1, que é igual a 460, pois está na tabela, o primeiro termo da tabela. O segundo termo da tabela, referente à parte do quilo, é 500, então esse seria o nosso A2. O AN é o que a gente quer descobrir. E o N agora a gente sabe, pois o N é o sexto termo, né, que está ligado ao 2020. Então, N é igual a 6. E a razão? Bom, podemos ver que a razão, nesse caso, é diferente da parte que se trata dos anos. Pois, se a gente pegar, novamente, o A2 e subtrair pelo seu antecessor, que é A1, vamos ter que é 500 menos 460, então a nossa razão é 40. E para resolver essa conta e achar o nosso AN, vamos utilizar novamente o termo geral do mapear. Bom, preenchendo de novo, com as informações que já temos que o A1 é o 460, então substituímos ali. O N é 6 e a razão é 40. O AN é o que queremos descobrir, então vai ficar AN mesmo. Partindo daí, temos que AN é igual a 460 mais 6 menos 1, 5, né? Vezes o 40. Fazendo a operação aqui de multiplicação, temos que AN é igual a 460 mais 200. E somando esse resultado, temos que AN é igual a 660. Ou seja, temos que, de resíduo domiciliar por um país, vamos ter 660 quilos. E com isso, concluímos a questão e o resultado é a letra C. É a letra C. Então, gente, como vimos ali na tabela, o resultado é a letra C. Muito obrigado e bom estudo para vocês.